O vídeo está sendo gravado com o objetivo de apresentar o trabalho que foi desenvolvido na disciplina de Projeto Integrador 6, no curso de licenciatura em Letras pela Univesp. O trabalho, então, teve como tema escolhido após uma conversa com o vice-diretor da escola, que foi desenvolvido o projeto integrador, e o tema, a partir dessa conversa, foi escolhida como tecnologias e mídias digitais como ferramentas para aceleração de estudos no contexto escolar. As integrantes é Ana Beatriz Pogliero, Ana Laura Del Soto, Andréia Franco de Camargo, Débora Aparecida Inácio Garcia, Diego Leite da Silva, Maria Natalina de Oliveira Farias, Diego Leite da Silva, Pablo de Araújo Dalarme Júnior. Tivemos como tutora a Sandra Luiz Denardi Geller, nos polos de Santa Cruz das Palmeiras, Sumaré e Jundiaí. E quais foram, então, os desafios enfrentados na escola que foi desenvolvido o trabalho, após uma conversa com o vice-diretor da escola, né, a Escola Estadual Ondina Gonzalez, e após uma conversa com o vice-diretor e com a coordenadora, foi passada a informação de que estava havendo uma alta taxa de faltas e defasagem, portanto, em virtude dessas faltas, nos conteúdos que são trabalhados na escola. Então, a escola está tendo que enfrentar uma evasão parcial, o que acaba comprometendo o desenvolvimento dos estudantes em todas as disciplinas. Então, portanto, tem uma necessidade de flexibilizar o tempo e o espaço da aprendizagem desses estudantes. E por que propor, então, o uso de mídias digitais? Nós entendemos que as plataformas digitais elas se constituem como aliadas no enfrentamento das ausências, ocasionam uma ampliação do acesso ao conhecimento, se bem usada, né, para um objetivo de recomposição, principalmente dos saberes, e também há um potencial de engajamento e participação mais ativa dos estudantes. Então, como diz Lira, as tecnologias digitais, quando bem utilizadas, ocasionam um acesso ao conhecimento e favorecem a autonomia dos estudantes. E aí, qual é o objetivo, então, do projeto integrador? Compreender e demonstrar como o uso do YouTube pode apoiar a aceleração de estudos, minimizar as perdas de conteúdo e tornar o processo de aprendizagem mais inclusivo e participativo. A ideia que foi que o grupo, conversando com o pessoal da escola, o vice-diretor, a coordenadora e a professora de português, de língua portuguesa, que nós acompanhamos, observou-se que o YouTube poderia ser uma ferramenta de uso para a gravação de videoaulas. Então, ele é público, né, tornado público, então como é que essa ferramenta ela é utilizada, se a escola ela tem um canal no YouTube. Então, toda essa conversa foi feita dentro da escola, nos horários de trabalho coletivo. Então, quais foram as bases que orientaram a proposta de trabalho? Então, primeiro, Prensky, né, os nativos digitais, os novos modos de aprender, o Mohan, as metodologias ativas e a inovação pedagógica, a Lúcia Santaella, que traz uma aprendizagem ubíqua e a questão da conectividade, Paulo Freire, educação emancipadora e o protagonismo dos estudantes. Então, qual foi o caminho percorrido pelo grupo? Então, depois dessa conversa com o vice-diretor e a participação no ambiente da escola para conversar com os estudantes, conversar com as professoras, conversar com os professores principalmente, porque nesse projeto integrador número 6, o público-alvo são os professores. Então, portanto, que a Univesp ofereceu, então, um dispositivo digital que é uma proposta de intervenção, utilizando o recurso educacional aberto, é o REA, Design de Cursos, cuja elaboração colaborativa de um planejamento de um mini curso. Então, o grupo
nós elaboramos utilizando esse recurso do REA. E aí, o mini curso que nós planejamos teria 15 horas, então é público-alvo os professores da escola referida, né, do Ondina, e qual é a justificativa que já coloquei, que é a elevada taxa de faltas, né, a ideia seria gravar as aulas para que os alunos pudessem assistir depois após, né, ou durante, enfim. E além disso, os alunos que participaram da aula poderiam recapitular algum ponto específico para ter acesso à aula também. Então, é importante que se distribua esse conteúdo da aula, não somente presencial, mas também em um contexto online. Qual o objetivo? Possibilitar que os profissionais da educação consigam criar seus próprios canais no YouTube e que possa ser um apoio às suas aulas presenciais para que haja a reposição de conteúdo para os alunos que têm esse registro de excesso de faltas. E aí nós pensamos em 4 módulos. Um primeiro é discussão com grupos de professores no HTPC, que o HTPC na escola acontece de terça e de quarta pela manhã e a quarta depois do meio-dia. Então, o módulo 1 seria a discussão da possibilidade de um canal do YouTube, tendo como objetivo da aprendizagem, aprendendo a criar uma conta no Google e um canal. Como é que é isso, né? Então, fazer um tutorial ali presencial e, além disso, fazer uma discussão de como os professores se utilizam das redes sociais. O módulo 2, gerenciando o canal de YouTube. E o objetivo é aprender a gerenciar um canal e postar um primeiro vídeo. E como organizar vídeos e playlist. E o objetivo é como organizar seus vídeos e as playlists. E um quarto módulo é a edição. Como faz a edição dos vídeos. Então, e aí como que foi feita, na verdade? Isso foi o planejamento, então como foi realizado? Foi realizado de forma presencial na Escola Estadual Undina Gonzalez e foi realizado 3 encontros presenciais formais e conversas informais durante os HTPCs entre os meses de setembro e outubro. E se estabeleceu-se um diálogo com os professores de língua portuguesa, redação e literatura. Sobretudo nas turmas que tivesse o registro dessa quantidade excessiva de faltas, e realizados os testes com gravação de aulas e a edição dos vídeos. Então, a proposta didática, como já foi falado, é de criação de um canal para as videoaulas. Mencionamos a questão de produção também de podcast e vídeos explicativos, e os aplicativos do Canva, o Edboard e o InShot também. E a elaboração de um tutorial para a implementação futura, caso o professor e a escola possa realizar. E aí, o que foi alcançado? Um maior engajamento e curiosidade dos estudantes, ampliação de competências digitais dos professores e um reforço entre o vínculo entre a comunidade e a escola, e reflexão sobre o uso mais crítico, mais participativo das tecnologias digitais. O produto final, então, do projeto integrador foi um plano e um tutorial para a criação do canal educacional no YouTube, orientações para a gravação e edição de videoaulas e estratégias de integração com o currículo e Instagram da escola e a possibilidade de continuidade e expansão desse trabalho. E quais foram as conclusões que pudemos tirar e as contribuições? O YouTube é um recurso pedagógico significativo, é inclusivo, contribui para a democratização e continuidade do aprendizado, requer uma formação docente que seja contínua, permanente, de uso planejado. O projeto também promoveu reflexão sobre inovação e emancipação digital. No entanto, entretanto, o Mohan diz que a tecnologia não substitui o professor, mas amplia as possibilidades de aprender e de ensinar. Nós trazemos as referências do trabalho, dos principais que já foi colocado na parte de fundamentação teórica. Agradecemos então à Escola Undina por receber o grupo, receber esse trabalho, os professores e equipe gestora, a tutora Sandra, Heloísa Denard Geller, a Univesp,
E encerramos que o projeto reafirma nosso compromisso de uma educação mais pública, crítica e inclusiva, conectada ao século XXI. Obrigada.